Olá, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Débora, tudo bem com você? Prazer ter você aqui na live comigo. Tô toda segunda e quarta-feira aqui. Gosto muito de compartilhar com vocês esse conhecimento, material que vai ajudar vocês a se transformarem em especialistas. E estou muito feliz com a sua presença aqui na live comigo essa noite, Débora. Vamos ver se mais algumas pessoas entram, senão a gente já começa, porque o intuito é passar conteúdo de valor toda noite, toda segunda e toda quarta-feira, às 8h30 da noite, para vocês. Tá me ouvindo, Débora? Dá um joinha para mim aqui se você tá me ouvindo. Fala um oi aqui no chat para mim, por favor. Tá ouvindo? Obrigada. Tenho começado algumas lives aí com algum probleminha, porque não tenho conseguido organizar o microfone. Mas que bom. Débora, você está falando de onde? Eu sei, mas fala aí para as pessoas, para elas saberem também, porque é importante as pessoas saberem. Aqui tá um calor tremendo, aqui em São Paulo, hoje. E aí onde você tá, quanto que tá de temperatura, Débora? Vamos falando aqui mais uns minutinhos até as pessoas entrarem. Tá falando de onde, Débora? Fala aí pra gente no chat, põe pra mim aí, por favor. Boa noite, tudo bem? A Marbor, mais uma vez aqui com a gente, se eu não me engano é a Lidiane. Tudo bem, Lidiane? Fala pra mim de onde você tá falando aí, Lidiane. Se tá calor aí na sua cidade. Ventando muito, a Débora tá falando. Mas tá frio? Que aqui tá um calor de suar. Boa noite. Bom, você fala da onde, Lidiane? Fala pra mim aqui. Minas Gerais, tá calor aí também, né? Eu acho que aí é bem quentinho. Deixa eu arrumar aqui. Calor, bastante calor aqui também. Aqui em São Paulo deve estar em torno de, deixa eu ver aqui, ó, tá dizendo 24 graus, mas aqui dentro onde eu tô, deve estar em torno de uns 29 graus. Mas vamos começar a nossa live. Boa noite, Tereza, tudo bem? É, bastante calor. Vamos lá. Mais uma live. Segundas e quartas-feiras estamos aqui presentes, trazendo material para ajudar vocês que são cabeleireiros, que são terapeuta capilar e que quer se especializar em tratamentos naturais. Eu sou Marli Rocha, sou terapeuta capilar, sou especialista em tratamentos naturais e toda noite, toda segunda e quarta-feira, às 8h30 da noite, eu tenho trazido conteúdos para ajudar você a ser especialista e se destacar da sua concorrência na sua cidade, assim como eu. E na live de hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante. Eu tenho recebido muitas perguntas de pessoas querendo saber quanto que tem que investir para poder começar, né, nesse universo. E aí eu resolvi fazer essa live para poder estar compartilhando com vocês um pouquinho da minha experiência e para poder estar orientando quem tem dúvida com relação a isso. E aí esse tema se torna uma pergunta, né, que eu acabo fazendo de volta para as pessoas. Depende muito do que é investimento para você, né? Por exemplo, dinheiro, tempo, estudo, tudo isso é investimento, né? Boa noite, Lu, tudo bem? Tudo isso é investimento que nós temos que fazer. É algo que faz parte desse processo novo e é algo que as pessoas têm que entender. Boa noite, tudo bem, Adriana? Qual é o propósito dela? Qual é a necessidade dela? Qual é o interesse dela? Boa noite, Eliane, minha amiga. Ui, quase que eu fecho aqui. Tudo bem com você? Tassiana, boa noite, tudo bem? Meninas, para quem entrou depois, né? Vou voltar aqui rapidinho para a gente não se perder muito. Essa live eu resolvi fazer aqui para estar explicando para quem tem dúvida de quanto precisa investir para estar começando nessa área de cosméticos naturais para salão de beleza, né? E aí eu resolvi trazer aqui um conteúdo para estar ajudando quem tem essa dúvida. Então, como eu disse de início, tudo depende daquilo que é o investimento para você. As pessoas perguntam quanto eu preciso investir. Depende do que é o investimento.
Se é dinheiro, se é tempo, se é estudo, entre outras tantas coisas que fazem parte de um salão de beleza ou de qualquer profissão nova ou de qualquer especialização que nós vamos fazer, né? Então eu digo dinheiro, eu digo espécie mesmo, né? Tô falando em nota, dinheiro que tem que se investir. Quando eu falo em tempo, aí se divide em duas categorias: o estudo, né? O tempo de estudo e o tempo que eu tenho que me dedicar a essa nova profissão, o tempo que eu tenho que me dedicar a essa nova oportunidade de criar coisas diferentes, protocolos diferenciados e especiais, especializado por cliente, né? Porque é algo que nós oferecemos de diferente. Por exemplo, sábado mesmo, nós voltamos a atendimento aqui no salão na sexta-feira, e quando nós chegamos, tinha bastante boa noite, a gente tinha a agenda, né, de telefone estava lotada, a secretária de mensagens, e a gente foi chegando e foi trabalhando, e eu não esperava por isso, sendo bem sincera com vocês, porque toda vez que eu volto a trabalhar no início do ano, que eu sempre tiro alguns dias, a gente tem um tempo para começar a se organizar, atender as pessoas, e foi assim algo que aconteceu que me surpreendeu mesmo. A gente entrou para trabalhar e o telefone estava cheio de mensagens. E a gente foi atendendo os clientes aos poucos e respondendo até o final do dia para conseguir atender todo mundo. Por quê? Porque a gente oferece serviços diferentes, muitas vezes de outros lugares, né? Então, quantas pessoas estão por aí com o salão aberto? Já estavam. Nós voltamos no dia 13. Mas até lá tinham várias pessoas com o salão aberto. E a nossa clientela estava esperando nós voltarmos para começar a ser atendido por nós. Por quê? Por conta do trabalho diferenciado que nós fazemos. Então, algo que eu sempre digo é do trabalho diferenciado que tem que se oferecer para o cliente. Eu, por exemplo, transformei o meu salão em um salão especializado em tratamentos e, é lógico, em tratamentos naturais, né? Porque é algo que veio de novo na pandemia, veio para ficar e para crescer. É um mercado que tem crescido, o mercado de cosméticos ele tem crescido muito e o mercado de cosméticos naturais ele tem crescido ainda mais, né? As pessoas elas têm se engajado, elas têm boa noite, elas têm se inteirado com esse lado mais natural e têm trazido isso para suas vidas. E aí no sábado eu estava atendendo uma cliente que veio pela primeira vez. Boa noite, Toque de Aroma. Ela veio porque ela disse que viu o cabelo de uma cliente numa fazenda manicure, né, num outro salão, e ela gostou do cabelo dela e ela veio até aqui para perguntar quem tinha cortado o cabelo dela. Ela veio por causa de corte de cabelo. Eu falei, ok. Falou, a cliente falou para ela que tinha sido aqui, né, no Salão Brilho, que é o nome do meu salão, do meu espaço. E aí ela veio procurando, né, a pessoa que tinha cortado e perguntou se tinha vaga. Eu tinha 2 vagas naquele dia para atendimento para corte. E uma era logo em seguida. E aí ela ficou esperando e ela me falou, comecei a lavar o cabelo dela, né? E às vezes eu gosto de eu mesma lavar o cabelo quando tenho oportunidade. E fui lavando e a hora que eu passei o shampoo no cabelo dela, ela falou: "Nossa, que shampoo refrescante, que delícia. Nossa, que cheirinho bom". E eu falei: "Ah, então esse shampoo é nosso. A gente tem linha própria aqui no salão". Ela: "Como assim?". E aí eu comecei a falar com ela que nós tínhamos a linha própria de salão, que eram de cosméticos naturais, e ela foi ficando super interessada. E aí ela ficou encantada, né, com o salão, ficou super feliz, falou que vai trazer a filha para poder também cortar o cabelo aqui com a gente, para estar utilizando os produtos. Falou que a filha tem o cabelo cacheado, que ela vai trazer para poder usar os nossos produtos também. Então é algo diferente que nós temos a oferecer, né? Então isso é muito legal e eu fico muito contente de ter esse tratamento diferente aqui de que outros espaços oferecem aqui na minha cidade. Outra coisa que eu queria falar aqui para vocês, por exemplo, como eu disse, dinheiro, né? Alguns tópicos aqui que eu deixei separadinho para falar com você. Dinheiro vai depender daquilo que você quer oferecer, né? Então, de repente você fala assim, eu não tenho muito dinheiro para começar, Marli, começa com pouco, né? Às vezes a gente tem um pouco, mas ter de qualidade, de repente você já tem ali no seu salão, no seu espaço, o produto que você já utiliza. Quando você utiliza produtos que você tem que comprar, né, de outra marca, você precisa ter uma linha completa. Então, você precisa ter dinheiro para investir de verdade. Quando você vai formular o seu próprio cosmético, né, para atendimento do seu cliente, ainda mais se for personalizado, você pode fazer, como eu fiz numa live anterior, um shampoo base, você pode fazer uma máscara base, você pode fazer um condicionador base, você pode fazer um leave-in base, e dessas 4 bases você pode formar outros diversos cosméticos para estar atendendo o seu cliente na hora que você for atendê-lo. Então, essa é a forma mais barata, mais econômica que tem de você conseguir
começar a ter os seus próprios cosméticos, a produzir os seus cosméticos e atender os seus clientes. Vou dar um exemplo para vocês que eu deixei aqui, ó. Vou olhar aqui para o lado, porque eu deixei separadinho aqui, ó. Por exemplo, um shampoo base, só para vocês terem noção, tá? Que vai goma xantana, que é o espessante do shampoo, a glicerina, que é onde a gente dispersa, né, a goma xantana, água, um quelante, que é o gluconato, 2 surfactantes e um conservante. Quanto vocês acham, escreve para mim aqui no chat, quanto vocês acham que eu gasto para produzir 200 gramas de um shampoo com essa base que eu passei para vocês? Escreve para mim aqui no chat, por favor. Vamos lá, gente, interage comigo, por favor. Quanto que você acha, Tassiana? Toque de aroma, Iru, Eliane sabe, Eliane, craque dos cosméticos aí, Adriana. Quanto que você acha que eu gasto para fazer esse shampoo 200 gramas? R$32 a Iruama falou. Será, Iru, que você acertou? A base, hein? A Tassiana falou R$50. É 200 gramas, tá, gente? É um shampoo normal, assim, né? O tamanho normal de shampoo. Quem mais? Quem mais vai arriscar? Não precisa ter medo não, gente. Arrisca aí, chuta aí para eu poder surpreender vocês. Menos de R$10, o Toque de Aroma falou. Pois bem, vamos lá. Para produzir esse shampoo líquido, só a parte de ativos, né, de insumos, na verdade, de ingrediente, R$8, a Marbor falou. Eu gasto R$4,14. A Adriana falou R$7,50. Aí, mais embalagem, etiqueta vai depender muito de embalagem, de etiqueta e tudo mais, mas você pode gastar aí uma média aí, ó. Coloquei aqui, pelo que eu coloquei, a Artes Pedra falou R$15. R$8,64 entre produtos. De produtos eu gastei R$4,14 nessa formulação. Base, tá, gente? Aqui eu não tenho ativos. Produtos R$4,14. Embalagem aqui eu coloquei R$2,50, que é um custo médio de embalagem. Etiqueta R$1, né, que a gente mesmo pode fazer. Ainda tem mais R$1 aqui de outros, de alguma coisinha a mais que você gastar e tudo mais. De custo total deu R$8,64. É super compensador no valor e nos benefícios. Exatamente, Toque de Aroma. Aí eu coloquei aqui, por exemplo, eu fiz aqui uma pesquisa rapidinho de alguns ativos. Não, eu coloquei alguns ativos que a gente utiliza, por exemplo, um extrato, né? Um extrato, uma média que você vai gastar aqui 4%, né? 4 gramas de um extrato. Óleo vegetal de coco, 2 gramas, que na verdade coloquei de coco nesse daqui, mas é só para ter uma base, né? Que é um óleo que é mais comum de se encontrar e tudo. E 2 óleos essenciais nessa formulação que eu coloquei aqui, vai sair mais aqui R$1,46 de despesa nesse custo daqui. Aí eu fiz uma pesquisa rapidinha de 2 ativos que eu acho super importante se colocar em um shampoo que é legal para você estar usando ali e acrescentar e fazer esse shampoo ser super diferenciado. Um Depantenol, que é a vitamina B5, né? Numa loja, que eu vou falar loja A e loja B, tá, gente? Na loja A, eu achei por 50 gramas, R$39,95. A gente usa, em média, se for fazer um shampoo desse de 200 ml, de 200 gramas, que a gente use 1% de Depantenol, você vai usar 2 gramas, tá? R$39,95, 50 gramas. Pega 50, divide, né? R$39,95 por 50. Vou fazer aqui com vocês, quer ver, ó? Vou fazer aqui na hora, para vocês já terem noção. Eu não tinha feito, mas eu vou fazer aqui na hora. Tinha deixado só inteiro, mas eu vou... Só para vocês terem base, tá? Do que dá para se fazer? R$39,95 dividido por 50 vezes 2. R$1,59 de Depantenol aqui nessa formulação. E na loja B, 60 gramas, R$38,85, quase que a mesma coisa. Aí um outro ativo que eu acho super legal de se colocar, que é a proteína do trigo. Na loja A, eu achei por 25 gramas, não, 100 gramas, desculpa, R$38,40. Então, 100 gramas, R$38,40. R$38,40 dividido por 100, vezes 1 grama, que é mais do que suficiente para um shampoo.
38 centavos. E na loja B, 25 gramas, 12,90. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu não tenho muito dinheiro para começar e tudo, então vou começar com um pouquinho. 25 gramas, 12,90 dividido por 25, deu 51 centavos. Então aqui um pouquinho mais caro porque a gente comprou menos. Quanto menos a gente compra, mais caro a gente paga no produto. É óbvio, estou passando para vocês esse daqui para vocês terem uma noção de quanto sairia. Boa noite, Mari! De quanto sairia, né, para vocês produzirem comprando pouca unidade, pouca quantidade. E o preço que eu passei para vocês, eu compro em maior quantidade, óbvio, como eu já falei para vocês, eu compro 3 quilos, 1 quilo, então sai um pouquinho mais barato. Mas mesmo para quem está começando e vai começar a comprar menos quantidade, ainda assim você consegue um preço aí bem legal em cima desse shampoo. Então pensa, para você fazer um shampoo base, que a gente gastou aqui é a base de um shampoo para você ter aqui e você utilizar no seu cliente. Então, e aí você vai acrescentar os ativos que vão ser os benefícios. Aí você pensa que só os 4,14 que você gastou, mais ali 1,46 que eu falei de alguns ativos que já são super interessantes, você vai ter ali 4,14 com 1,46. Ó, 1,46 mais 4,14. Com R$ 5,60, você não precisa nem contar com a embalagem, porque vamos supor, ou se você compra uma embalagem específica para isso e deixa ali. Então você faz e você acrescenta, você faz e você acrescenta. Com menos de R$ 6 você tem um shampoo já com alguns ativos de tratamento para você atender um cliente. Pensa como não é legal. E ali eu falei em 200 gramas de shampoo. 200 gramas de base e acrescentei ali o ativo para a gente poder ter um shampoo específico. Então vamos supor que com 5,60 você faz um shampoo para cabelo seco, 5,60 você faz um shampoo para cabelo oleoso e 5,60, ok, que você não vai conseguir a mesma coisa para um cabelo um pouco mais, que você precisa de mais ativos, né? Um shampoo para queda, um shampoo para uma dermatite, você vai gastar um pouquinho mais ali de matéria-prima, em torno de R$ 10, né? Como foi falado ali no chat por algumas pessoas, um pouquinho mais, mas ainda assim é muito compensador, gente. Porque olha o quanto que você vai economizar para atender o cliente. Então é algo que é diferente e é um preço super acessível para se fazer. Então, parte monetária, né, a parte do dinheiro, já esclareci para um shampoo, por exemplo, quanto que você pode gastar. E a parte dos estudos, que é outro tipo de investimento que eu acho super interessante. Então, tem muito material na internet para você aprender, é óbvio. Você vai pegar na internet, gratuito, você vai ter uma coisinha aqui, uma coisinha ali, diferente de um curso que você vai ter tudo junto, compilado. Mas você tem para você começar, eu estou falando de você começar. Você pode começar, por exemplo, assistindo a minha live que eu fiz outro dia, ensinando a fazer o shampoo base. Começa a produzir o seu próprio shampoo, compra uns ativos, acrescenta, começa a atender o seu cliente e começa a falar com ele, começa a utilizar nele, como eu fiz nessa cliente no sábado. E ele vai começar a gostar e o próprio cliente vai pedir para você, que ele vai querer. Então, o que é importante você ter? Além do dinheiro, né, que eu já expliquei para vocês aqui, que é algo que eu acho que é a menor parte para investimento. Porque é óbvio, né, que se você está falando em investimento de dinheiro, está investindo ali, eu estou explicando para vocês quanto que vocês vão gastar para produzir um shampoo. É óbvio que para você saber produzir um shampoo, você precisa ter estudado, então você precisa ter gasto alguma coisa, nem que seja o seu tempo, né? Então, não tenho dinheiro, Marli, tenho tempo. Vai lá, assiste a minha live, assiste outras lives de outras pessoas que ensinaram a fazer um shampoo base, desde que você confie nessa pessoa, né? Que tenha um embasamento, né? Porque eu acho que isso é super importante. Eu assisto muita coisa gratuita na internet também, só que eu vou atrás de pessoas que eu confio, né? Então, se eu tô assistindo alguém e eu vejo que a pessoa falou besteira e algo né? Que eu já conheço, eu falo, não, aí eu paro de assistir aquela pessoa e não assisto mais. Às vezes eu assisto para poder ver, né, a metodologia, então acho que isso é super importante. A gente confiar na pessoa que a gente está seguindo, que a gente está conhecendo, que a gente está estudando junto. Então você precisa estudar sobre ativos, sobre ingredientes, sobre produtos, para quê? Para que você saiba como formular esse shampoo. Então você foi lá, aprendeu a fazer um shampoo base, só que você precisa acrescentar os ativos. Que hora que eu acrescento esse ativo, Marli? Eu acrescento no início? Tem fase para acrescentar isso? Divide? Como é que faz? Mistura o que com o que? Então é importante vocês conhecerem um pouquinho. Então tem que estudar, tem que investir um pouco de tempo nisso também, tá? É algo que também vale a pena você saber, que vale a pena você colocar ali no cálculo, né, do seu dia a dia, do seu tempo, porque tempo também é dinheiro, gente.
Eu sempre falo isso, às vezes eu não tenho dinheiro para investir em alguma coisa, então eu vou lá e invisto meu tempo. Aí eu estudo sobre aquilo e eu vejo se aquilo é algo que eu consigo assimilar e se eu vou ter tempo para com aquilo que eu aprendi fazer o que eu necessito ou se eu preciso contratar alguém e pagar um investimento, né? Investir pagando alguém para estar fazendo aquilo para mim. Mas para quem está começando, né? Como eu volto a dizer aqui, boa noite, Andréia, que algumas pessoas me perguntaram como começar, então tá aí, vai a parte financeira, tem a parte dos estudos, tem a parte do tempo de você se dedicar. Se dedicar ao quê? Se dedicar a produzir o produto, né? Aprender como é que se faz, produzir o produto, a fazer o produto, né? Como criar esse produto, a produzir esse produto e depois a testar esse produto. Né? E para quem já trabalha em salão, para quem já tem um salão, é ótimo, porque você pode testar nos próprios clientes, não que o seu cliente seja ali, né, uma cobaia, mas você já sabe que é bom, né? Ninguém aqui tem dúvida que o produto é bom, que é legal. Testa em você mesmo, testa nas suas amigas, testa na família e depois testa, começa a testar no cliente. Depois que você viu que é legal, que as pessoas estão te dando um feedback, começa a testar no cliente. Ou seja, como que é esse teste? Utilizar nele, quando você utilizaria qualquer outro produto, utiliza aquele que você mesma formulou. Utiliza no cliente, espera para ver o que ele vai falar. Porque é muito comum o cliente realmente falar, olha, que cheirinho agradável, nossa, que cheiro é esse, o que é isso? Ai, que sensação boa no cabelo, ai, essa massagem é boa, ainda com esse produto, meu Deus, que coisa deliciosa. Eles falam, elas comentam isso com a gente. E aí você já vai estar sabendo se é bom, se não é bom esse produto que você está utilizando. Eu queria aqui agora, depois desses tópicos que eu falei com vocês, saber quem entendeu o que eu falei aqui. Comenta aqui no chat comigo, quem entendeu, quem ficou com alguma dúvida, se eu fui clara nas minhas explicações, nas minhas orientações. Comenta comigo aqui no chat, enquanto eu tomo uma aguinha, porque tá calor. Responde para mim aqui, gente, se vocês entenderam. Se entenderam, dá um joinha, fala um sim. Entendi, não entendi, achei legal, não achei legal. Essa dica já foi o suficiente? Aprendeu alguma coisa com isso? Eliane é formuladora. Vamos lá, vamos dividir aqui as pessoas. A Mari é cabeleireira. Adriana, não sei, Adriana. Eu acho que aqui a Marble, também não sei. Débora, fácil de entender, que bom. Andréia chegou agora, vai ter que rever. Andréia, né, que chegou agora. Tassiana disse que entendeu. Quem mais? Fala aqui, tem mais gente aí na live, gente. Fala comigo para eu entender se foi bem claro, se não foi. Ficou alguma dúvida? Eu quero saber também se quem tinha essas dúvidas, porque eu recebo muitas perguntas com relação a isso, sobre o que usar. É verdade, Eliane também é cabeleireira. Eliane, é verdade, tinha me esquecido disso. Eliane, você podia muito bem começar a trabalhar mais com essa parte de cabelo e vender para suas amigas cabeleireiras aí em Minas Gerais. Porque eu sei que você manda muito bem nos cosméticos. Obrigada, que bom saber. Que bom, fico feliz. Eu queria saber se vocês conseguiram entender, quando eu digo se entendeu, é ser assim. Com isso que eu falei, você já se vê, você consegue desenhar, né? Ah, eu quero começar, eu tenho que fazer isso, um passo a passo, você consegue entender? Andréia é formuladora, aprendendo ainda. Boa noite, a Hilda também. Eliane é tudo, né? Esteticista, depiladora, cabeleireira, meu Deus. Boa noite, Márcia. Meninas, vocês chegaram agora, vocês perderam. Aí vocês voltam lá no início para assistir assim que encerrar. Que hoje eu vou encerrar já já, não vou prolongar essa live. Era só mesmo para eu dar aqui algumas dicas, né, para essas dúvidas que as pessoas tinham do que fazer, de como investir, né? E para dar aqui uma base, por exemplo, porque tem muitas pessoas que têm essa dúvida de quanto eu vou gastar para fazer um shampoo base, porque ensinei a fazer o shampoo base, teve gente que me perguntou, Marli, mas quanto que eu gasto? Onde eu compro a proteína? Então, tem os sites certos, né, para se comprar.
Já expliquei para vocês, quando a gente compra pouca quantidade, a gente gasta um pouquinho mais. Mas para quem está começando, ainda assim vale a pena, né? É muito melhor você ir num site confiável, né? E comprar um produto, por exemplo, um Depantenol, ligada ali, do que você fazer o que eu vejo por aí, algumas pessoas que ficam ensinando as pessoas a fazer receitinha caseira, vai na farmácia, compra coisas aí que são para outros assuntos, outros ativos, né? E acaba utilizando como se fosse para o cabelo também. Não acho legal. Outro dia mesmo recebi ali mensagem de gente falando que estava usando Bepantol, nada contra, gente, mas estamos falando aqui de pessoas que estão trabalhando, né, ou que querem trabalhar com produtos que são profissionais, né? Não para uso, às vezes até para uso próprio, mas eu não vou usar um produto que foi feito para assadura no meu cabelo. Eu acho que não tem muita coerência. Se eu tenho um produto próprio para utilizar, né? É o que essa mulher está falando, porque ela entende demais. Ai, obrigada, Li. Meninas, eu acho que essa live vai ficar por aqui, porque eu só queria passar para vocês esse assunto. E eu queria convidar vocês para estarem comigo na quarta-feira, às 8h30 da noite, porque eu quero entregar um material bem legal na quarta-feira. Bem legal mesmo, mas eu quero que vocês estejam aqui comigo. Eu quero saber quem vai estar comigo quarta-feira às 8h30, para eu estar contando para vocês o que nós vamos aprontar na quarta-feira. Por isso que a live de hoje ela é mais rápida. Tá muito quente, gente. Tô suando. Toque de aroma, qual que é o seu nome? Toque de aroma para eu saber, por favor. Tô colada, a Eliane tá colada. A Marbor tá agarradinha. Marbor é a Lidiane? Iru, obrigada, estarei aqui. A Iru tá sempre aqui também. Andréia, opa, estarei sim. Eu sei que eu tenho começado meio atrasado, viu, gente? Eu tô meio devendo vocês. Noemi disse que também vai estar. A Andréia, toque de aroma é a Andréia, desculpa, viu? Marbor também. É a Lidiane, né? Meninas, então quarta-feira eu quero trazer algo bem especial para estar apresentando para vocês. Realmente assim algo diferente do que eu já fiz e eu estou pensando em a Tassiana disse que vai estar. Tassiana não é cabeleireira, né? A Adriana vai estar. A Adriana é cabeleireira? Ou só formuladora? Tassiana, fala para mim aqui no chat, meninas, por favor. Boa noite, Lude. Fala para mim aqui no chat, Vânia vai estar também. Não, mas estou fazendo transição. Ah, tá fazendo transição capilar, muito legal. Quanto tempo faz que está fazendo transição, Tassi? Eu levei cerca de 1 ano para começar a gostar do cabelo, depois da transição capilar de verdade, assim, de falar, ah, agora tá bacana. E com 1 ano e meio ele já estava praticamente todo novo, de novo. É muito legal, gente, para quem está fazendo transição, porque a gente sente a diferença. Quando você usa um cosmético natural, você sente a diferença do cabelo. O cabelo fica mais bonito, com mais volume, ele encaracola mais fácil também, né, por conta dos ativos naturais que a gente utiliza, tanto shampoo como tratamento. 1 ano. Ah, então já está numa fase boa aí. Dá para você também, de repente, começar a trabalhar com isso. Não sei se você tem intenção de trabalhar com salão, né? Com algum salão, mas é legal. Libertador na tentação, mas vencendo ela. Não caia na tentação, não caia porque vale a pena. Tudo na vida, a gente tem um começo, um meio e nem tudo tem fim, né? Quase tudo tem fim, mas nem tudo tem fim. A transição capilar, ela, assim como muita coisa que nós fazemos, por exemplo, começar nos cosméticos naturais. Quando a gente começa, a gente se depara com nomes difíceis, né? Boa noite, Val. A gente se depara com nomes difíceis, a gente se depara com algo tudo novo que a gente não está acostumado, que a gente está acostumado com cosméticos convencionais, que a vida inteira apresentaram para gente. E aí, com um monte de produto um monte de insumo que vai fazer mal para gente, com silicones, com petrolatos, ativos que vão pegar no nosso cabelo, que vão grudar e que não vão sair, que a gente por que muitas vezes a gente precisa cortar? Porque aquilo está impregnado no cabelo e muitas vezes no couro cabeludo.
Então, quando a gente começa a utilizar os cosméticos naturais, é algo totalmente novo. E quando a gente começa nesse universo, é algo totalmente novo. Mas aí no início a gente começa, não é para mim, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Às vezes você faz uma formulação, tem hora que dá certo, tem hora que dá errado. Até hoje, gente, tem coisa que eu estou fazendo que não dá certo. Aí o que eu faço? Eu vou lá, paro, analiso e vejo o que deu errado. Uma formulação que eu fazia constantemente e de repente num dia deu errado. Aí o que eu faço? Eu faço a análise. Isso faz parte do processo. Nem sempre tudo dá certo o tempo todo. Às vezes dá alguma coisa errada. Aí eu vou e analiso. Ah, eu troquei um ingrediente de fornecedor. Talvez aquele fornecedor, o ingrediente dele é um pouco diferente. Talvez não deu tão certo. Eu vou analisar, vou olhar, ver o que eu fiz. De repente coloquei um pouquinho a mais, passou, fez alguma coisa de errado. Então, assim, é algo que faz parte, né? Então, quando a gente começa, a gente acha assim, não vai dar certo. E aí, com o passar do tempo, a gente começa a fazer e tudo. Por exemplo, quando eu comecei com os cosméticos naturais, vou contar um pouquinho para vocês. O ano retrasado, que eu conheci o universo dos cosméticos naturais, tá, gente? Quem não viu a minha live, volta lá na live que eu falei um pouquinho da minha história, que eu contei um pouquinho para vocês. Eu comecei a mexer com cosméticos naturais na pandemia por conta do meu salão ter ficado fechado. Obrigada, Lud. Você que é. Vocês que são, Eliane maravilhosa. E aí, eu tive que começar a fazer alguma coisa, porque eu me deparei com uma situação do salão fechado. Foram 4 meses o salão fechado em 2020. Eu tinha que fazer alguma coisa. E aí comecei como todo mundo começa, fazendo o quê? Olhando na internet e vendo receita pronta. O que eu fiz? Eu fui, comecei a ver um monte de receita, né, que as pessoas colocam. E fui olhando tudo, vendo um aqui, um ali e tal. Me interessei por uma pessoa aí, tá bom, Li, um beijo. Por uma pessoa que estava lá ensinando. E fui, comprei um monte de coisa e fui fazer. Quando eu fiz, eu percebi que não era natural. Uma coisinha ou outra que era, o restante não era. Fui comprar outro curso, porque eu falei, não gostei. Foi o que eu falei para vocês. Se eu vejo que a pessoa não é aquilo que eu espero, eu já coloco de lado. Fui comprei outro curso de outra pessoa e comecei a usar o que aquela pessoa ensinava. No começo era legal, só que foi passando o tempo, eu fui fazendo outros cursos, fui aprendendo mais, aí eu percebi que não era tão legal assim, que nem tudo que aquela pessoa ensinava era a forma correta. E aí a gente vai entendendo e vai vendo que não é bicho de 7 cabeças, que quando a gente entende, quando a gente se torna formulador, é diferente você replicar a receita e você ser formulador. E aí você entende que quando você é um formulador, você sabe o que você está fazendo. E aí você fala, poxa vida, aquilo que aquela pessoa ensinava, uma coisinha ou outra é legal, mas nem tudo é correto. Aí você começa a mudar isso, mudar esse cenário, a sua vida se transforma, né? Você muda a chavinha dentro de você e aí você começa a criar os seus próprios produtos. É a mesma coisa que a transição capilar. Quando a gente começa, a gente olha e fala, poxa vida, aqui o cabelo tá de um jeito, aqui ele tá de outro, né? Boa noite. Aí a gente vê aquele cabelo de outra forma. A gente fala, poxa vida, não vou gostar disso. No início, ok. Vai passando 6 meses, 8 meses, a gente começa a se sentir horrível. Por quê? Porque você tem duas partes de cabelo totalmente diferentes. Quando você começa a usar, vai por mim, os produtos naturais, eu tenho certeza que você vai gostar mais do seu cabelo do que usando os produtos que você usa por aí que são convencionais. Porque é algo que, assim, ó, eu sempre falo isso. Um cosmético convencional, ele é como que viciante. Você usa e aí você fica dependente dele. Porque os silicones, eles acabam enganando, eles trazem um toque enganoso pra gente, né? Quando você usa um cosmético natural, acontece que, de início, talvez você não sinta tanta diferença. Conforme você vai usando, o seu corpo vai aceitando, você vai se acostumando com aquilo, aquilo é prolongado. É um tratamento que vem e que fica. Não é algo assim, veio, fez diferença hoje e amanhã já tá feio o cabelo. Não. Você começa a utilizar o produto, seu corpo começa a se assimilar com ele, começa a gostar. Por quê? Porque as manteigas vegetais, os óleos vegetais, eles são muito parecidos com o nosso manto hidrolipídico. Então, aos poucos, o seu corpo vai entendendo que aquilo traz benefício. Aquilo que nós usamos, o depantenol, por exemplo, como eu já falei para vocês, entre outros ativos que nós utilizamos, muitas coisas são coisas que nosso corpo produz e que ele está produzindo em menos quantidade. Então, você começa a colocar aqueles ativos no cosmético que você está utilizando numa concentração diferente. Por quê? Um cosmético convencional, por mais que ele coloque lá que ele tenha
tal ativo, ele vai ter, mas ele vai ter em qual concentração, você sabe? Não. Você lembra que eu falei para vocês que 1% de proteína num shampoo é mais do que suficiente, sabe por quê? Se você for ver um shampoo convencional, se ele tiver um ativo desse, ele vai ter 0,0 tanto, sei lá, 0,0025%, 0,0010%. Ele não vai ter uma concentração suficiente que nós necessitamos. Quando nós vamos formular, uma das coisas que é super importante as pessoas saberem é que cada fornecedor ele vai ter que te fornecer uma base de qual é o mínimo ou máximo, alguma base a respeito daquele ingrediente, ele tem que te oferecer. Então você entra lá no site do fornecedor da loja A, por exemplo, que eu falei. Aí você vê lá um depantenol, como eu expliquei para vocês. Quanto que eu uso no shampoo? Então, de repente, a Marli ensinou a fazer um shampoo base, mas eu não sei quantos por cento de depantenol que eu uso. 0,5%, 1%, 2%, 5%? Posso, não posso utilizar? Você entra lá naquele site, você pesquisa aquele produto, lá vai estar para você. Ah, para shampoo, a dosagem indicada é de 0,5% a 2%. Aí pronto, você já aprendeu, né? Que você pode utilizar de 0,5%, né, de 0,5% até 2% daquele ativo no shampoo. Quando você vai acrescentar os ativos que você vai acrescentar no shampoo, você já sabe qual é a base que você tem que colocar ali, qual é a média que você pode colocar. Então, se eu quero um shampoo muito, né, com muito depantenol, eu vou colocar 2%, por exemplo. E aí eu já sei quanto que eu vou gastar naquilo. Então, é isso que vai diferenciar, por exemplo, o custo na a parte financeira, né, do seu produto, por exemplo. É isso. Se você vai usar mais ou menos de um ativo. Você vai saber o que é suficiente, o que é necessário e aquilo que você pode estar utilizando a mais. Então, aí que está a diferença. Alguns produtos a gente usa mais concentração, outros a gente usa o mínimo. O importante é você saber o que você pode, o que você não pode colocar, quanto aquilo vai te custar, né, financeiramente falando, e se você acha que precisa ou não daquilo. Por isso que é legal você poder fazer o seu próprio protocolo. Porque se você vai usar, você tem a base, aí você vai usar aquela base e você vai usar num cabelo que você vai só lavar, fazer uma escova, uma hidratação simples. Você pode usar 0,5%, por exemplo, do Depantenol. Agora eu vou usar aquele shampoo para lavar o cabelo de um cliente que tem queda capilar. Ah, eu queria muito que aquele cliente tivesse mais óleo essencial de alecrim, aquele shampoo tivesse mais um Depantenol. Posso usar 2% de Depantenol, posso usar 1% do óleo essencial de alecrim, posso acrescentar o extrato de alecrim, pronto, já tenho um shampoo perfeito para queda capilar. Vai ficar mais caro um pouquinho? Vai ficar mais caro um pouquinho, mas você conseguiu com a mesma base fazer 2 shampoos diferentes, entendeu? Então, no início pode parecer difícil, mas com o passar do tempo a gente consegue perceber que as coisas acabam se tornando mais fáceis, né? Acaba sendo algo mais comum, né? Que a gente está lidando no dia a dia. E aí acaba sendo algo que a gente consegue assimilar melhor, a gente consegue entender melhor. E, como eu falei, né? Tudo na vida é assim, tem um começo, tem um meio. Com o passar do tempo a gente vai ficando mais claro para a gente aquilo e vai fazendo parte do nosso dia a dia. Por isso que quando eu estou aqui na live falando com vocês, muitas vezes eu pergunto se vocês entenderam, porque às vezes o que é claro para mim pode não ser claro para quem está me ouvindo. Por isso que eu gosto que vocês falem. Quem entrou depois aqui, a gente está finalizando a nossa live. Eu queria agradecer a presença de vocês e queria fazer um convite especial para vocês estarem comigo aqui quarta-feira, às 8h30 da noite, porque eu vou trazer um conteúdo diferente que eu ainda não trouxe aqui para vocês, algo diferenciado e bem especial. Então não percam, quarta-feira, 8h30 da noite, aqui nesse perfil do Instagram, no meu perfil. E também quem quiser conhecer, tá, gente? Eu tenho uma linha de cosméticos, para quem não sabe, quem chegou depois, não me conhece. Eu tenho uma linha de cosméticos naturais, eu tenho os cosméticos que eu mesma produzo, que são de forma artesanal, e eu tenho os cosméticos que são liberados pela Anvisa, que são produzidos numa fábrica. Eu envio a fórmula para eles e eles produzem, me fazem a liberação da Anvisa para mim, tudo certinho. E eu tanto utilizo aqui nos meus clientes, como eu revendo também para eles estarem utilizando nas suas casas, né? Um home care ali, né? Que é super importante. Então, quem quiser também conhecer a minha linha, deixa eu ver se eu colocar aqui o nome. Vou colocar aqui para vocês, quem quiser conhecer, só para vocês terem noção do que dá para fazer
Eu comecei fazendo dessa forma. Deixa eu ver se deu certo aqui. Equilíbrio cosméticos. Eu comecei fazendo da forma que eu expliquei para vocês. Fazendo base, dessa base acrescentando ativos e atendendo todos os meus clientes. Conforme eu fui ganhando público para isso, os clientes foram gostando do que eu fazia, gostando dos produtos que eu tinha para oferecer para venda, para eles usarem em casa e gostando dos tratamentos aqui no salão, aí eu fui criando produtos diferentes, shampoo próprio para tratamento para queda capilar, shampoo próprio para cabelos secos, para cabelos oleosos, máscara capilar, fui criando diferentes, fui criando sólido, fui criando líquido, né? Então a gente tem público para ambas as partes, né? E aí fui fazendo, até o ponto de eu criar minha própria marca e de eu começar a produzir em escala também numa fábrica. Mas eu amo fazer cosméticos, então eu gosto muito dessa parte artesanal também, porque é algo que me dá muita alegria. E outra, eu continuo ali, né, sempre com os sempre em contato, né, com os ativos, fazendo os testes e tudo, é algo que eu gosto bastante também. Por isso que eu estou sempre trazendo ativos novos e estou sempre criando produtos novos também para estar oferecendo para o cliente. Então, isso é muito legal. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, queria saber se ficou alguma dúvida da live. Quem chegou depois, volta lá, assiste a live do início, que eu falei um pouquinho para vocês aqui hoje, como que você pode formular, quanto que você vai gastar para formular um shampoo base, quais ativos que você pode acrescentar para ter um blend, né, extra do seu shampoo para estar oferecendo, como que vocês podem estar fazendo essa produção, né? Aliás, como que vocês podem estar utilizando isso, né? Dividindo, como que vocês podem estar acrescentando isso. E falei um pouquinho também para vocês do que vocês têm que investir, do que é importante, dinheiro, estudo, tempo, o que cada um vai oferecer para começar a produzir os cosméticos naturais. Eu que agradeço, Tassiana. Boa noite a todas vocês e até quarta-feira, 8h30, como eu falei para vocês, com uma live super especial, quarta-feira, aqui no meu perfil. Boa noite. Tchau. Ai.